Pessoal, estamos correndo um pouquinho contra o tempo, chegando aos últimos minutos do Jornal da CNN, que estão dedicados a uma entrevista ao vivo com o ex-presidente da República, Michel Temer, a quem eu dou meu boa noite. Pergunto se ele está me ouvindo bem. Boa noite, presidente. Ouvindo bem, William. Muito boa noite. Tá. Boa noite. Presidente, o senhor sobreviveu a 2 denúncias do Procurador-Geral da República, em boa parte devido ao fato de o senhor ter uma boa e bem organizada base dentro do Congresso. Minha pergunta é, o senhor espera uma denúncia do Procurador-Geral da República agora contra Jair Bolsonaro? E caso sim, que condições ele tem de sobreviver na Câmara? Em primeiro lugar, dizer a você que eu lamento muitíssimo que o dia de hoje tenha eliminado o dia de ontem. Vocês há pouco diziam das maravilhas daquela pacificação que se deu no dia de ontem entre a União e os estados da Federação Brasileira. E hoje, com a divulgação deste vídeo, é claro que as coisas ficaram extremamente tumultuadas. E você pergunta se o procurador deve ou não apresentar uma denúncia. Bom, aí vai depender muito, né, William? Em primeiro lugar, como acabou de dizer o Lenny Streck, da própria concepção do Procurador-Geral da República. Por enquanto, há dados que vieram até agora à luz, mas outros poderão vir para a instrução do Procurador-Geral da República. A partir daí é que ele vai decidir se propõe ou não propõe a denúncia. Eu não quero ser atrevido ao ponto de dizer o que ele deve ou não deve fazer, que seria uma análise, neste momento, inadequada. Agora, o que eu verifico, vou verificar 2 hipóteses. Se ele não denunciar, é claro que arquiva-se a matéria. Se não denunciar, vai à Câmara, como você bem disse, e lá é preciso que haja 342 votos favoráveis ao prosseguimento da denúncia, porque o Supremo vai mandar a denúncia para a Câmara Federal. E eu penso que, pelo menos eu estou vendo uma movimentação do presidente para trazer uma parte do Congresso Nacional para apoiá-lo, aliás, fazer uma base parlamentar, que, a meu modo de ver, já deveria ter sido feita logo no início do governo. Se ele tiver uma base parlamentar mais ou menos sólida, ou seja, de no mínimo 172 deputados, a denúncia, embora oferecida à Câmara dos Deputados, não vai prosperar. E daí, se prosperar, volto a dizer, vai para o ministro Celso de Mello, e o ministro Celso de Mello vai verificar se recebe ou não recebe a denúncia. E recebida a denúncia é que começa, basicamente, a fase processual do inquérito, né? Presidente, eu queria ver a sua análise da situação política em relação ao que acontece entre executivo e judiciário. Nós vimos declarações bastante contundentes de ministros militares hoje em relação ao papel do Supremo, declarações contundentes também do presidente da República, inclusive dizendo a ordens judiciais que eu, presidente da República, não cumprirei, como a de eventualmente, porque é muito eventual mesmo, ter de entregar o celular dele. Por outro lado, o ministro Celso Mello usa uma expressão jurídica consagrada no mundo do direito, porém que deixou os militares enfurecidos, que foi a de levá-los, se preciso fosse, sob vara, sob coerção, a prestar depoimento. Como que o senhor está vendo esse conflito entre executivo e judiciário? Civicamente, muito triste, porque, na verdade, não deve haver esse conflito. Quando a Constituição diz que os poderes são harmônicos, isso é uma determinação constitucional. Portanto, se há desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. Agora, deixa eu dizer a você, William, eu examinei com vagar o despacho do ministro Celso de Mello, que foi de uma prudência extraordinária. Tanto que, interessante, naquele caso mesmo do ministro da Educação, e lançou frases, assim, de fora a parte as palavras inadequadas, que aqui eu faço um corte, viu, William? Uma coisa é a questão política, né? O que vai acontecer com tudo isso, com as palavras que lá foram ditas, e outra coisa é a questão jurídica. A questão jurídica está sob o controle do ministro Celso de Mello. Digo a você, ele foi extremamente cauteloso e num despacho muito sólido para fazer as exigências que fez. Primeiro ponto. Segundo ponto, a história de pedir o celular, depois desmentiu-se, não é verdadeira. O que houve foi um pedido e, muito adequadamente, o ministro Celso de Mello mandou ouvir a Procuradoria
Procurador-Geral da República, né? Então, eu penso que é preciso tomar muito cuidado, porque também, convenhamos, o presidente não pode desobedecer a ordens judiciais. Você até pode fazer um comentário, digamos, político de uma ordem judicial, dizendo um absurdo, etc., mas se é ordem judicial e desobedecida ela for, isto comporta, daí sim, crime de responsabilidade. Pode até alicerçar um pedido de impedimento do presidente da República, né? Eu creio que o presidente Bolsonaro não vai desobedecer, como não desobedeceu. Aliás, quando se pediu o vídeo, imediatamente o procurador, o advogado-geral da União, ofereceu o vídeo. E o ministro Celso de Mello teve a cautela de não autorizar aquilo que diz respeito à segurança, enfim, às relações entre o Brasil e pelo menos 2 países, né? O que constou do despacho. Eu não acredito que o presidente Bolsonaro se insurja contra decisões judiciais. Eu agradeço ao senhor, ex-presidente Michel Temer, pela sua entrevista aqui ao Jornal da CNN. Estamos chegando ao final do jornal, então aproveito para me despedir do senhor. Boa noite.